Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com você, onde quer que você esteja, e com todos nós nesse momento em que nos reunimos para louvar e adorar ao Senhor. Sim, estamos juntos, apesar de não fisicamente, mas juntos para louvar ao Senhor. Esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português, e você é muito bem-vindo a estar conosco. Se você já é membro dessa igreja, já é congregado aqui, muito bom ter você novamente para o nosso tempo de meditação na palavra, também de louvor, de adoração, de apresentar os nossos corações ao Senhor, bem como buscar nele a resposta para todas as nossas questões, a direção para as nossas vidas e reconhecer o quanto dependemos dele. Ser também muito gratos pela vida, pelo momento que nós vivemos. Apesar de um momento difícil para o mundo, difícil para nós também, é um momento em que os nossos corações são chamados a ser colocados no descanso e na tranquilidade do Senhor. A alegria que somente Ele pode nos dar, a paz que somente Ele pode trazer a cada um de nós. É isso que nós celebramos nesse momento. É exatamente essa razão pela qual estamos juntos nesse momento. Que o Senhor o abençoe nesse tempo, que fale ao seu coração e que também faça com que você apresente o seu louvor, a sua adoração, tudo aquilo que está no mais íntimo do seu ser, nesse momento em que estamos diante de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria orar com você, queria agradecer por esse dia, agradecer por esse momento e pela oportunidade de juntos compartilharmos a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e clamar a sua bênção sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor, em especial por Jesus Cristo que o Senhor entregou por nós. Muito obrigado, Pai, pela vida que temos. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós e para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Deus, porque podemos contemplar a tua majestade em tudo que nos cerca. No sol que brilha, nesse céu lindo sobre nós e também nos pássaros que cantam e podemos ouvir. Nós te louvamos pela vida, Pai. Apesar dos momentos difíceis que o mundo passa, agora nós entendemos que o Senhor continua no controle. Abençoa-nos, Deus. Conduza-nos a confiar em Ti, a descansar no Teu poder e, acima de tudo, no Deus soberano que conduz a história da humanidade para a Sua honra e para a Sua glória. Abençoa-nos nesse tempo, Pai. Fala aos nossos corações. Ensina-nos a Tua vontade e o Teu querer. E, principalmente, que o Teu plano é perfeito e sempre o será. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os cânticos que venham a sair dos nossos lábios, mas, principalmente, o sentimento que existe em nosso ser. A verdade dos nossos corações rendidos diante do Senhor nesse momento. Abençoa-nos. Fala aos nossos corações, recebe o nosso louvor e enche-nos da Tua paz e da Tua graça. É o meu clamor, é a minha súplica, não só para mim, mas para todos aqueles que o ouvem nesse momento, que compartilham conosco esse momento de adoração e de louvor, que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos e somos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, como eu disse, vamos louvar ao Senhor, vamos expressar através dessas músicas que nós acompanhamos aquilo que sentimos. Preste atenção nas letras, veja se é a verdade do seu coração, se é o desejo do seu ser, o anseio que você tem e cante. Cante junto comigo, cante na sua casa, onde você estiver. Louve ao Senhor, reconheça quem Ele é e assim, com certeza, estaremos prontos para ouvir a sua palavra e para reconhecer a sua majestade. Vamos louvar ao Senhor juntos. Louvado seja o nosso Deus, na maneira como nós expressamos os nossos cânticos, na maneira como nós o adoramos. E adorar é muito mais do que simplesmente cantar 2 ou 3 músicas em um momento da semana. Adoração é vida. Adoração é cada fôlego que temos. É cada gesto, é cada atitude, é cada momento das nossas Glória ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, na maneira como nós expressamos os nossos cânticos, na maneira como nós o adoramos. E adorar é muito mais do que simplesmente cantar 2 ou 3 músicas em um momento da semana. Adoração é vida. Adoração é cada fôlego que temos. É cada gesto, é cada atitude, é cada momento das nossas vidas em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Isso é adoração e é assim que nós queremos adorar ao nosso Deus.
Glória ao Senhor pelas músicas, porque cantamos, porque adoramos e clamamos a Ele que receba essa nossa adoração. Nesse momento juntos, como igreja, a cantar ao Senhor. Glória ao Senhor por esse tempo. Nós louvamos a Deus quando cantamos. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para esse momento de reflexão, o momento em que nós olhamos para o texto bíblico e buscamos o entendimento da mensagem de Deus para as nossas vidas. Essa é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus completa para nós como igreja, como povo que Ele chamou para caminhar com Ele, para segui-lo. E nós temos isso no Novo Testamento, praticamente, quase que completamente, na pessoa de Jesus. Jesus está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos Jesus como o centro dessa palavra, dessa revelação, desse projeto e plano de Deus para cada um de nós, como aqueles que Ele quer salvar, quer restaurar a comunhão e a harmonia que tivemos na criação antes que isso se perdesse. Nós temos caminhado, se você não esteve conosco anteriormente, nós temos caminhado no Evangelho de João. Já há algum tempo nós temos estudado João, temos compartilhado a mensagem de João e ouvido do Senhor aquilo que Ele tem para nós hoje, apesar de ser esse evangelho escrito há tanto tempo atrás. Os princípios e as verdades de Deus não mudam, a forma pode mudar, mas a maneira como essas verdades alcançam os nossos corações e também nos levam a viver de uma maneira diferente daquilo que temos ao nosso redor é exatamente o propósito da palavra de Deus. É trazer a nós a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo que com histórias contadas por pessoas que viveram há muitos anos atrás. Nós buscamos entender a vontade de Deus através daquilo que Ele se revela a nós. E a palavra, a Bíblia, é o meio como Ele faz isso. Como eu falei, nós temos caminhado pelo Evangelho de João e já estamos no capítulo 18. Na semana passada nós acompanhamos a prisão de Jesus. Esse evangelho de João é um evangelho muito especial que cantou. Glória ao Senhor, louvado seja o nosso Deus, na maneira como nós expressamos os nossos cânticos, na maneira como nós o adoramos. E adorar é muito mais do que simplesmente cantar 2 ou 3 músicas em um momento da semana. Adoração é vida, adoração é cada fôlego que temos, é cada gesto, é cada atitude, é cada momento das nossas vidas em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Isso é adoração e é assim que nós queremos adorar ao nosso Deus. Glória ao Senhor pelas músicas, porque cantamos, porque adoramos e clamamos a Ele que receba essa nossa adoração. Nesse momento juntos, como igreja, a cantar ao Senhor. Glória ao Senhor por esse tempo. Nós louvamos a Deus quando cantamos. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para esse momento de reflexão. O momento em que nós olhamos para o texto bíblico e buscamos o entendimento da mensagem de Deus para as nossas vidas. Essa é a glória ao Senhor. Louvado seja o nosso Glória ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, na maneira como nós expressamos os nossos cânticos, na maneira como nós o adoramos. E adorar é muito mais do que simplesmente cantar 2 ou 3 músicas em um momento da semana. Adoração é vida. Adoração é cada fôlego que temos. É cada gesto, é cada atitude, é cada momento das nossas vidas em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Isso é adoração e é assim que nós queremos adorar ao nosso Deus. Glória ao Senhor pelas músicas, porque cantamos, porque adoramos e clamamos a Ele que receba essa nossa adoração. Nesse momento juntos, como igreja, a cantar ao Senhor. Glória ao Senhor por esse tempo. Nós louvamos a Deus quando cantamos. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para esse momento de reflexão. O momento em que nós olhamos para o texto bíblico e buscamos o entendimento da mensagem de Deus para as nossas vidas. Essa é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus completa para nós como igreja, como povo que Ele chamou para caminhar com Ele, para segui-lo. E nós temos isso no Novo Testamento, praticamente, quase que completamente, na pessoa de Jesus. Jesus está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos Jesus como o centro dessa palavra, dessa revelação, desse projeto e plano de Deus para cada um de nós, como aqueles que Ele quer salvar, quer restaurar a comunhão e a harmonia que tivemos na criação antes que isso se perdesse. Nós temos caminhado, se você não esteve conosco anteriormente, nós temos caminhado no Evangelho de João. Já há algum tempo nós temos estudado João, temos compartilhado a mensagem de João e ouvido do Senhor aquilo que Ele tem para nós hoje, apesar de ser esse evangelho escrito há tanto tempo atrás.
Os princípios e as verdades de Deus não mudam. A forma pode mudar, mas a maneira como essas verdades alcançam os nossos corações e também nos levam a viver de uma maneira diferente daquilo que temos ao nosso redor é exatamente o propósito da palavra de Deus. É trazer a nós a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo que com histórias contadas por pessoas que viveram há muitos anos atrás. Nós buscamos entender a vontade de Deus através daquilo que Ele se revela a nós. E a palavra, a Bíblia, é o meio como Ele faz isso. Como eu falei, nós temos caminhado pelo Evangelho de João e já estamos no capítulo 18. Na semana passada, nós acompanhamos a prisão de Jesus. Esse Evangelho de João é um evangelho muito especial e singular. Como eu falei também a semana passada, nós temos 4 evangelhos. Cada um deles contando a sua perspectiva da vida de Jesus, daquilo que Jesus viveu, dos momentos que passou, dos ensinamentos que deu aos seus apóstolos e a nós também, e a maneira como cada um desses que escreveram os evangelhos também trazem ênfase a cada ponto da história. João, um pouco diferente dos outros 3, os outros 3 são chamados de sinóticos, vocês lembram? Que quer dizer semelhantes. Contam a história muito próximo uns dos outros, com alguns detalhes aqui e ali, alguns pontos de vista um pouco diferentes, mas com a mesma mensagem. João aborda a vida de Jesus de uma maneira muito mais coração. Ele próprio se intitula o apóstolo a quem Jesus amava. Não que Jesus não amasse os outros, mas João se identifica como aquele muito próximo, nesse sentimento de carinho, de cuidado e com uma visão mais íntima, talvez, do Senhor Jesus. É assim que ele aborda a história de Jesus e tem como finalidade no seu evangelho levar-nos a conhecer aquilo que Jesus realizou como Filho de Deus. Os sinais que ele apresenta, os milagres que ele nos mostra e tudo que Jesus viveu tem como fim nos fazer crer em Jesus Cristo e ter vida no seu nome, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É aqui que nós estamos e hoje vamos avançar no capítulo 18 do Evangelho de João. Jesus já teve o seu momento na sua última ceia, na ceia que institui-se como memorial também para a igreja dos nossos dias, no ensinamento sobre amor, humildade, sobre a presença e a vinda do Espírito Santo para aqueles apóstolos e para nós, os que viriam a crer e a ser testemunhas dessa mesma mensagem. Jesus sai com os seus discípulos para orar num jardim chamado Getsemane, como vimos a semana passada. O lugar de ser esmagado, o lugar da agonia, o lugar da oração tão intensa, onde o suor de Jesus se transforma em sangue. É ali que ele clama ao Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que a tua vontade prevaleça. E é o que acontece. Jesus entende, Jesus se coloca à disposição do Pai, como foi toda a sua vida. Apesar de ser Deus, Emanuel, Deus encarnado a viver com os homens, o Filho se coloca em obediência ao Pai para cumprir a tarefa que lhe foi confiada. Jesus, como vimos a semana passada, também é preso. Os guardas romanos, os guardas dos judeus, os sacerdotes, os principais líderes da religião judaica vão até Jesus e o prendem. E o levam para ser julgado, um julgamento que vamos acompanhar hoje. Um julgamento que já estava decretado bem antes que Jesus fosse preso. Também a postura dos seus discípulos, dos seus apóstolos, aqueles 11 que ainda estavam com Jesus, porque Judas já havia deixado o grupo para traí-lo e entregá-lo a esses líderes. É com esses que vamos acompanhar a próxima parte da história de Jesus. É com esses que nós vamos ver qual a atitude de Jesus, um Deus todo-poderoso, que poderia ter evitado a sua prisão, poderia ter evitado toda aquela questão, mas em obediência, para que se cumprisse a vontade do Pai e o plano perfeito de redenção, de restauração da comunhão entre nós, homens e Deus. É assim que nós vamos ler agora o texto. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de João. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 27. Acompanhe comigo a leitura dessa porção da Palavra de Deus. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus
ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Então, porém, ficou Pedro de fora, junto à porta. Saindo, pois, os outros discípulos, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles também, aquentando-se. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que fala com o sumo sacerdote? Replicou Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntar-lhe-lhes, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: Não sou. Um dos seus servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro havia decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Amém? Muito obrigado pela leitura. Essa é a palavra de Deus e eu espero que ela encontre lugar no seu coração diante daquilo que vamos meditar juntos nesse momento. Como vimos a semana passada, Jesus é preso depois de uma reação de passividade diante daquela multidão que vem prendê-lo, escolta, guardas, sacerdotes, servos do sacerdote e aquele multidão, aquele grupo enorme de pessoas que vem para prender Jesus e os seus 11 discípulos. Parece muita gente, como eu comentei a semana passada, para um grupo tão pequeno e que teoricamente estaria desarmado. Nós vimos também com a reação de Pedro naquele momento em que Jesus se apresenta, naquele momento em que Jesus está prestes a ser preso, Pedro desembainha sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós acompanhamos tudo isso. Jesus também, com o seu cuidado, com o seu carinho, com o coração desse Jesus que ama, independentemente daqueles que querem agredi-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo, Jesus cura aquele homem, restaura-lhe a orelha e isso é um marco para aquele momento. A sequência do texto é exatamente o versículo 12 e fala que assim a escolta que era romana, que tinha o apoio do governador romano, Pôncio Pilatos, que nós vamos ver e falar sobre ele um pouco mais à frente, também o comandante dessa escolta e os guardas dos judeus, os guardas do templo, aqueles que acompanhavam os líderes religiosos judeus, estavam ali também, prenderam a Jesus, manietaram-no, amarraram suas mãos. E agora no verso 13 nós temos a sequência disso. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. A sequência do texto, a sequência da história, mostra também uma abordagem um pouco diferente, como eu já falei, de João. Essa primeira passagem de Jesus pelo sumo sacerdote Anás é um fato que somente João vai narrar para nós. Os outros evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, não abordam essa primeira passagem, ou esse primeiro interrogatório que Jesus vai sofrer. Nós vemos Anás, sogro de Caifás, e vemos que os dois serão considerados sumos sacerdotes naquele momento.
Uma coisa inusitada, porque sumo sacerdote somente um poderia ocupar em cada momento do seu labor, da sua tarefa, da sua função. Para o judeu antigo, para o judeu antes do domínio romano, antes do exílio, a posição de sumo sacerdote era algo vitalício e que vinha de uma das próprias aldeias, de uma das próprias tribos, e aquilo era passado de geração em geração. Porém, a questão política toma conta também da vida de Israel, também daquele povo. E após o domínio romano, Anás também é instituído como sendo sumo sacerdote, um pouco antes desse momento que nós estamos aqui. Ele foi instituído por um dos governadores da Judéia, um dos governadores romanos que tomaram conta daquela região. Também foi deposto alguns anos depois e o lugar então foi tomado também por uma ordem política por Caifás. Apesar disso, Anás nunca perdeu a sua popularidade na liderança judaica. Ele continuou a ser chamado de sumo sacerdote, apesar de que politicamente e para o momento em que viviam, Caifás é que era o seu, ou na verdade o sumo sacerdote, apesar de ser o seu genro. Caifás era casado com a filha de Anás. Essa questão da família, essa questão da proximidade, da política, também estavam presentes naqueles dias. Fato é que João nos mostra exatamente esse ponto de Jesus ser levado primeiro a Anás e depois, então, até Caifás. Por uma influência, por um poder, por ter talvez essa popularidade no meio dos líderes religiosos, Anás tem esse privilégio de se encontrar com Jesus antes de Caifás. E aqui, é claro, João continua a expressar esse momento. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. João faz uma citação daquilo que ele próprio falou lá atrás, no capítulo 11, nos versos 49 e 50, logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro, a fama de Jesus corre no meio da liderança judaica. E eles então ficam com medo do que Jesus poderia fazer. E com medo até mesmo de qual seria a reação de Roma em relação ao domínio sobre o povo de Israel. O quanto isso iria trazer problemas para o povo judeu, porque alguém se destacava no meio de uma liderança que poderia ameaçar o próprio Império Romano. Caifás, então, naquela reunião que o Sinédrio, a liderança judaica, teve, fala que era importante que um morresse pelo povo, pela nação. Era melhor que um morresse do que toda a nação sofrer por causa dessa pessoa. João traz isso como uma palavra profética de Caifás, sem entender que Jesus, Caifás, que Jesus viria morrer não simplesmente por uma nação, mas pela humanidade. Pelo perdão que deveria vir sobre nós. Jesus era aquele que entregaria a sua vida para que a humanidade pudesse ter amizade, comunhão, reaver a sua posição com o Pai Todo-Poderoso. É por isso que João cita esse aspecto e fala sobre aquilo que já havia falado um pouco atrás no capítulo 11. O fato é que Jesus, então, depois de ser preso lá no Getsemane, é levado primeiro à casa do sumo sacerdote. Como eu falei, eles eram parentes, moravam no mesmo palácio, no mesmo lugar, com vários quartos. E por isso nós vamos entender como a história se desenrola de sair de um lugar para ir para outro e Jesus ser apresentado aos dois sumos sacerdotes. Nesse ponto da história, nesse ponto do texto que nós lemos, João faz questão de narrar uma parte muito importante para nós hoje e também para o desenvolvimento dessa história. Enquanto os outros evangelhos colocam esse momento especial de Pedro em outras posições da narrativa, João faz questão de interromper esse momento antes mesmo de Anás falar com Jesus, para começar a falar sobre a atitude de Pedro nesse momento. A maneira como as coisas se desenvolvem contam-nos o seguinte: Simão e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo, que nós vamos descobrir que é João, o outro discípulo é a maneira como ele se refere a ele próprio. Novamente, no capítulo 20, ele vai falar isso. E a maneira como ele não fala o próprio nome, mas deixa claro que é ele. Ele estava presente
Ele acompanhou, os seus olhos viram, ele ouviu, ele sabe exatamente o que está a escrever. João, o outro discípulo, e Pedro, Simão Pedro, acompanharam Jesus quando ele foi preso. É interessante olhar um pouquinho atrás, principalmente nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, dizem que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Os discípulos fugiram daquele momento em que Jesus é agarrado e ali também amarrado para ser preso. O fato é que depois de terem se espalhado, esses dois, mantendo uma certa distância, se reaproximam daquela multidão que havia prendido Jesus. Eles caminham juntos até a casa de Caifás, até a casa de Anás, até o lugar do sumo sacerdote. Se mantêm um pouco à distância, mas afinal conseguem seguir Jesus. Sendo este discípulo, João, como eu falei, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio e ficou junto com Jesus. O pátio era onde Jesus foi deixado, até que tivesse acesso a Anás e a Caifás, um pouco mais à frente. Jesus é colocado naquele pátio e João entra, acompanhando a multidão, os soldados e os guardas, e fica de olho em Jesus. Pedro, pelo que o texto diz, ficou de fora. Pedro não entrou ao pátio, como João nos conta. Fato que é diferente, Mateus, Marcos e Lucas nos falam que ele foi e entrou, e não citam que João estava com ele. O fato é que João diz o seguinte: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, fora do pátio. Saindo, pois, esse outro discípulo, João, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Esse fato que João nos narra conta uma certa influência de João com o sumo sacerdote. Tenha sido com Anás ou com Caifás, não faz diferença. O fato era que João conhecia o sumo sacerdote. E ele chama os dois de sumo sacerdote por ser judeu. João sabia exatamente quem eram aqueles homens e a influência que eles tinham. João conseguiu entrar e João voltou para buscar Pedro. O fato é que a história se desenvolve, a história continua. E Pedro, nesse momento da entrada, no momento que João intercede por ele, Pedro é questionado pela primeira vez. Aquela criada, aquela que estava na porta, segundo João, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem, deste que foi preso? E a resposta de Pedro é direta, é objetiva, sem contornos, sem voltas. Pedro diz: não sou, respondeu. E permaneceu Pedro ali. O verso 18 nos diz: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. É interessante a maneira como João mostra a postura de Pedro nesse momento. Pedro queria ficar com Jesus, Pedro queria se aproximar do Senhor, mas ao mesmo tempo o medo e o receio tomam conta do coração daquele homem. Enfaticamente ele respondeu: não sou um dos seus discípulos. O frio da madrugada, os soldados, os guardas ao redor, o receio pela própria vida. O ver Jesus, talvez ali, sentado no chão, à espera do momento de falar com o sumo sacerdote, chama a atenção de Pedro, mas ao mesmo tempo traz a ele o sentimento de preservação, de guardar a própria vida, de não ser ele também preso. É interessante olhar essa questão das circunstâncias que podem nos levar a agir como Pedro. Eu vou voltar a falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Preste atenção no frio da madrugada. A escuridão do jardim, quando Pedro ataca o servo do sacerdote, protegeu Pedro. Eles não sabiam quem Pedro era. Pedro estava atrás de Jesus. As tochas e as lanternas estavam à frente do Senhor Jesus e Pedro às suas costas. De repente, Pedro salta com a espada e corta a orelha daquele homem. Pedro volta para trás de Jesus, quando Jesus fala para ele: guarda a tua espada, e vira de volta e cura aquele homem que tinha a sua orelha sido decepada. Pedro continuou escondido na escuridão, protegido, até mesmo na hora que defendeu Jesus. Mas agora, ali, diante da luz,
diante do fogo, cercado pelos seus inimigos, para se proteger do frio. Pedro diz que não conhece Jesus. Não sou um dos seus discípulos. Eu preciso me esquentar, eu preciso ficar no meio destes. Não, eu não sou um dos seus discípulos. João para esse momento. Os outros evangelistas contam o momento da negação de Pedro nas suas 3 oportunidades em um só bloco, em um só parágrafo. Mas João faz questão de dar uma pausa aqui. E assim ele entra nesse momento que somente João narra, essa conversa entre Jesus e Anás, esse interrogatório que nenhum dos outros vai falar que aconteceu. João para esse momento de Pedro, talvez para nos fazer refletir nessa primeira negação de Pedro. Por que Pedro negou? Por que Pedro teve medo? Por que Pedro não disse quem verdadeiramente era, sendo que há pouco tinha tido coragem, inclusive, de saltar à frente de uma multidão para defender Jesus? O que passou no coração daquele homem? Pense um pouco sobre isso. Na sequência do nosso texto, verso 19, diz que então o sumo sacerdote, nesse caso Anás, que João nos falou, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Fez perguntas a Jesus sobre aquilo que ele ensinava e as pessoas que o seguiam. Jesus respondeu para ele: eu tenho falado francamente ao mundo. Novamente a expressão mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada eu disse, ou falei, ou ensinei em oculto. Jesus abertamente, é o que ele diz, eu tenho falado abertamente, livremente, no meio das multidões. As pessoas têm ouvido o que eu tenho falado, as pessoas têm se transformado com aquilo que eu tenho falado. Eu tenho ensinado a todos indiscriminadamente. Todos têm me ouvido, o mundo tem me ouvido. As pessoas ao redor de mim têm ouvido o que eu tenho ensinado. Eu não tenho ensinado nas salas fechadas, eu não tenho ensinado num quarto secreto ou somente a algumas pessoas a quem eu selecionei. Eu tenho falado a todos. Eu tenho falado na sinagoga, no lugar onde vocês se reúnem, vocês líderes. Eu tenho falado no templo, onde as pessoas livremente chegam para adorar ao Senhor. É aí que eu tenho falado, é aí que eu tenho ensinado, não em secreto. O que eu tenho ensinado e as pessoas que têm me seguido são conhecidos por todos. E a pergunta de Jesus agora é voltada ao sumo sacerdote, a Anás. Por que você me interroga? O que é que você quer ouvir? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? É a pergunta de Jesus àquele homem. Se você quer saber o que eu tenho ensinado, se você quer ouvir acerca de mim, pergunte àqueles que me ouviram. Pergunte àqueles que me acompanharam. Pergunte o que foi que eu lhes falei. Pergunte qual era o conteúdo do meu ensinamento. O que eu lhes trouxe como verdade que eles precisavam conhecer. Eles sabem o que eu disse. E o detalhe, Jesus, quando se refere a eles, se refere às outras pessoas, ele se refere aos líderes, a esses mesmos religiosos, fariseus, sacerdotes, escribas, doutores da lei. Eles estavam no meio da multidão, eles ouviram os discursos de Jesus, eles prepararam perguntas para tentar derrubar Jesus Cristo no seu ensinamento e na sua verdade. Eles sabiam exatamente o que Jesus falava e quais eram os seus discípulos. Eles já haviam feito isso, já haviam questionado pessoas a quem Jesus havia curado. O capítulo 9 de João nos mostra um momento maravilhoso em que Jesus cura um cego de nascença. Alguém que tem coragem, que tem intrepidez para falar de quem o curou. E esses líderes, esse sinédrio, esses religiosos chamam aquele cego para interrogá-lo e perguntam quem o curou. Perguntam o que aconteceu com ele, se o fato havia mesmo acontecido, se era verdade. As pessoas
viram o que aconteceu e aquele homem disse: ele sim me curou. Ele sim me mostrou amor, ele sim me mostrou misericórdia, ele sim mostrou poder. E eu jamais tinha visto isso, jamais tinha experimentado isso, ou até mesmo ouvido que alguém trazia vista a alguém que era cego de nascença. É isso o testemunho daquele homem que foi curado. Jesus mais uma vez se remete ou refere àqueles que haviam experimentado a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o que ele tinha para compartilhar. Por que é que vocês não perguntam a eles? Por que é que entre vocês não falam aquilo que vocês ouviram e que vocês sabem que eu tenho pregado? Jesus, mais uma vez, reafirma que a palavra que ele trouxe era a vontade de Deus. É interessante que, na sequência desse fato, da pergunta de Jesus a Anás, um dos guardas que estavam ali protegendo Anás, com receio de que Jesus o atacasse, de que fosse um homem violento, apesar de todas as demonstrações que Jesus deu de passividade, de não reagir, de ir contra a violência, de deixar claro que o seu reino tinha como base o amor, mesmo que levando o prejuízo e a dor sobre ele próprio. Aquele guarda reage à pergunta, à resposta, à maneira como Jesus fala ao sumo sacerdote e dá-lhe uma bofetada, um tapa com a mão aberta, provavelmente na boca. Essa era a atitude, isso vai acontecer com Paulo lá na frente, lá em Atos. Paulo, ao ser levado diante do Sinédrio, já um servo de Cristo, ele também é confrontado com o que fala e recebe uma bofetada, recebe um tapa na boca, como aquele pai ou aquela mãe que quando vê um filho, uma criança, respondendo brutamente, de forma inadequada ao pai, antigamente, agora isso já não existe mais, dava-lhe um tapa na boca para que aprendesse. É assim que você fala com seu pai? Essa é a pergunta daquele guarda. Ao esbofetear Jesus, ao bater no rosto de Jesus, ele pergunta: é assim que falas ao sumo sacerdote? E Jesus, ainda no reflexo daquele tapa, daquela bofetada, fala com esse soldado. Eu imagino, e eu tento criar essa imagem na minha mente, eu imagino que Jesus sequer alterou a voz, sequer mudou a forma como fala. Mas a pergunta leva aquele soldado a pensar, leva o sumo sacerdote a refletir. A mensagem que Jesus traz nessa resposta ao tapa que recebeu é algo que leva qualquer um a reavaliar as suas atitudes. Jesus responde para aquele guarda: se eu falei mal, dá testemunho desse mal. Me explica, me mostra qual foi o mal que eu falei. Me mostra como foi que eu ofendi, como foi que eu agredi o sumo sacerdote naquilo que eu falei. Qual é a razão desse tapa? Porque se eu falei mal e você não tem como provar isso, se eu falei bem, por que é que você me agride? Por que é que você me fere? Por que você se volta contra mim? Jesus já tinha a resposta. Ele próprio havia compartilhado com os seus discípulos que sabia por que o mundo o agredia. Se vocês pensam que o mundo vai odiar vocês, é porque primeiro odiou a mim, é o que Jesus disse. E odiaram a mim por causa da palavra que eu trago para eles, por causa da confrontação da verdade com o mal que se alojou no coração do homem por causa do pecado. Jesus sabia a resposta, porém leva aquele homem a refletir: por que você está a me ferir? Por que você bate em mim? O que eu falei de mal? O que eu fiz de mal em tudo que eu ensinei publicamente? O que foi que eu fiz? Aquelas pessoas que sofriam e agora têm sossego, que estavam em dor, em agonia e agora descansam e agora estão a viver uma vida diferente. O que foi que eu fiz de mal? Deem testemunho do meu mal. Me digam o que eu fiz de errado. Jesus sabia que eles não iriam responder de forma positiva. Jesus sabia que nada iria alterar aquele momento. Esse momento agora com Anás ainda não é um julgamento, é um interrogatório, é pessoal.
O número de pessoas ali era pequeno. Talvez Anás, talvez o soldado, o guarda, talvez João, um pouco mais distante. Jesus, com certeza. E mais algumas pessoas que ouviam essa narrativa. Anás, então, aquele que havia chamado Jesus, pedido para falar com Jesus primeiro, antes de levá-lo ao sinédrio, ele então envia novamente amarrado Jesus até a presença de Caifás, que era o sumo sacerdote. João encerra aqui esse momento de interrogatório de Jesus e ele volta a falar de Pedro. Ele interrompe esse momento no processo do julgamento de Jesus e volta a falar de Pedro. O versículo 25 nos diz que lá estava Simão Pedro, aquentando-se, ainda no meio daqueles que estavam ali ao redor da fogueira. Perguntaram-lhe, pois, um daqueles homens que estavam com ele: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou. Pedro negou e disse novamente: não sou. É a segunda vez que Pedro responde da mesma maneira ao questionamento daquelas pessoas. És tu um dos discípulos desse homem? És tu discípulo desse que agora está ali em cima com Anás, com o sumo sacerdote? E Pedro, enfático novamente, diz: não sou. Talvez alguns momentos se passem ali em volta daquela fogueira, no momento em que Jesus começa a ser levado de uma sala para outra, naquele lugar, na residência do sumo sacerdote, uma outra pessoa questiona Pedro. É a maneira como João narra. Um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele, com Jesus? Eu não vi você na hora que você pulou com a espada à frente de Jesus e cortou a orelha do meu parente? O seu rosto de relance no meio da luz de uma tocha me parece ser você. De novo, o texto diz, novamente, Pedro o negou. Negou aquela afirmação, negou Jesus, disse que não era aquela pessoa. E no momento, no mesmo instante, cantou o galo. Essa é uma passagem que comprova aquilo que Jesus havia dito. No capítulo 13, Pedro disse que iria até a morte com Jesus, que daria a sua própria vida para protegê-lo e para estar com ele. E Jesus questiona: você daria a vida por mim? Pois eu te digo que você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Você vai me negar. Você vai proteger a sua vida. Você vai dizer que não me conhece. Você vai me negar, Pedro. Apesar de todo o amor que você tem por mim, de todo o desejo que você tem de me proteger, você vai me negar. João encerra aqui essa narrativa. Se nós olharmos nos outros momentos, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos vão dizer que Pedro, nesse momento, chorou amargamente e saiu daquele lugar. Saiu do pátio. Lucas vai acrescentar que naquele momento em que o galo canta, Jesus, que agora estava ali, de volta, ao passar de uma sala para outra, de um lugar para o outro, fita os seus olhos em Pedro, que o vê e que chora amargamente, saindo daquele lugar. Esse é o momento em que Pedro reconhece a sua fragilidade. Esse é o momento em que Pedro se mostra ser humano, como qualquer um de nós. Talvez seja essa a razão que João interrompe a primeira negação, mostra Jesus a permanecer fiel e firme aos seus propósitos, à missão que recebeu do Pai,
mas ao mesmo tempo com o mesmo coração, com a mesma compaixão, com o mesmo amor ao mundo que o odiou. João contrasta as duas atitudes. A de Jesus, fiel e obediente até a morte, e morte de cruz, como nós sabemos. E Pedro, frágil, apesar do desejo, do amor e da vontade de ser fiel. Frágil, ser humano que cai quando confrontado com as dificuldades. Talvez seja esse o propósito de João, ao encerrar aqui essa narrativa de Jesus diante do sumo sacerdote. João não fala sobre a ida de Jesus até Caifás. Esses mesmos momentos serão muito bem narrados pelos outros evangelhos. Mateus, no capítulo 26, mostra exatamente como Jesus foi confrontado pelo Sinédrio. E o Sinédrio eram aqueles líderes, eram aqueles que estavam juntos exatamente para julgar Jesus. No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 57, o texto nos diz que eles estavam juntos, escribas, anciãos, sacerdotes e fariseus e saduceus. Toda a religiosidade unida. Todos os líderes da religião judaica estavam ali e procuravam algum testemunho falso, é o que o texto diz, contra Jesus, a fim de o condenarem. Mais uma vez, eu volto a dizer, Jesus já estava condenado. João já havia falado que naquele momento em que Caifás disse que era importante que um morresse pela nação, eles já haviam decidido que aquele homem deveria sumir da história. Aquele sinédrio, os líderes reunidos para julgar Jesus, não encontraram qualquer testemunho que fosse coerente. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, não houve qualquer um que fosse coerente nos seus testemunhos. É lógico que eles voltaram à questão distorcida de Jesus ter falado acerca do templo, que se aquele templo fosse destruído em 3 dias, ele restauraria aquele templo. Argumentaram isso, de que Jesus havia dito que ele próprio iria destruir o templo. Novamente, não foi isso que Jesus falou. Não sabiam eles que Jesus se referia a ele próprio, ao templo do Espírito Santo, a ele, Jesus, que viria a ressuscitar no 3º dia depois de ter sido morto. O verso 62 desse capítulo 26 de Mateus diz que, levantando-se o sumo sacerdote, aqui agora já é Caifás, pergunta a Jesus: você nada responde a estes que depõem contra ti? E Jesus, com relação àqueles depoimentos falsos, falsas acusações, Jesus guardou silêncio. E novamente ele é confrontado, agora com uma pergunta diferente. E o sumo sacerdote usa uma expressão forte: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és tu, o Cristo, o Filho de Deus. E agora, a essa pergunta Jesus não fica calado. A essa pergunta Jesus é direto. Jesus diz: tu o disseste. Isso vem da tua boca, sumo sacerdote. Tu o disseste. E agora eu vos declaro que desde esse momento vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus confronta aqueles líderes religiosos com a própria palavra. Jesus se coloca como sendo aquele que viria a cumprir a profecia de Daniel. Daniel havia visto esse Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. É exatamente o que Jesus vai dizer da sua volta, após a sua ressurreição, após a sua ida para o Pai. É dessa maneira que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, como Filho do Homem, daquela forma, porém, nas nuvens, vindo do céu. Daniel capítulo 7, versículo 13, nos diz exatamente isso. Jesus responde claramente: tu o disseste. E se nós formos olhar em Marcos, no capítulo 14, na mesma passagem, praticamente idêntica a isso que nós ouvimos e narramos agora, Jesus responde a mesma pergunta: eu sou, no verso 62.
Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo. E diante dessa afirmação, todo o sinédrio, inclusive o sumo sacerdote, gritam, rasgam as suas roupas diante do que para eles era uma blasfêmia. Precisamos de algo mais para condenar esse homem? Precisamos de algo mais para dar uma sentença a este que agora é digno de morte por ter dito tal coisa? É assim que Jesus é julgado, com falsos testemunhos, com mentiras, e ao responder a uma pergunta que ele próprio já havia afirmado: eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou aquele que deveria vir. Eu sou o Cristo. Eu sou, sim, o Senhor que vocês deveriam reconhecer. Eu que falei sobre isso todo o tempo, abertamente. Eu que falei exatamente o que se espera ouvir do Messias, daquele que traria a restauração não só a Israel, mas à humanidade. Jesus responde que sim. E ao mesmo tempo ele fala, mesmo que eu o diga, é o que Lucas acrescenta, vocês não vão acreditar. Mesmo que eu confirme e reafirme, vocês não vão acreditar. E isso para que se cumpra o propósito de Deus. Talvez o ponto mais marcante para nós, para a reflexão desse momento, não é a maneira como Jesus foi julgado, mas sim a maneira como ele reage ao julgamento. Da mesma maneira como poderia ter evitado tudo aquilo na sua prisão, da mesma maneira como poderia ter evitado esse momento, esse tempo, Jesus se porta passivamente obediente ao Pai no cumprimento do seu propósito. Jesus fica em silêncio contra as acusações falsas que recebeu. Coisa difícil para nós, não é? Geralmente não ficamos em silêncio contra as acusações falsas. Queremos o nosso direito. Queremos afirmar e reafirmar os direitos que temos. Jesus não fez isso. Talvez o ponto que nos prenda nessa tarde, começo de noite, nesse momento que você ouve essa mensagem, é a atitude de Pedro. Talvez, por se colocar tão frágil como Pedro é, você tenha resistido a esse Jesus que é tão fiel e tão obediente ao Pai. Esse Pedro somos nós. Esse é o Pedro que se iguala a qualquer um de nós na sua fragilidade. Que ao mesmo tempo que a sua arrogância lhe traz aos lábios uma palavra de fidelidade extrema até a morte, o medo, o receio, o frio, as circunstâncias que nos cercam, a morte tão presente naquele momento nos leva a fraquejar, como levou Pedro a realmente negar Jesus. Como é que temos vivido? Como é que temos olhado para esse exemplo de Cristo em ser obediente, mas ao mesmo tempo fiel e fiel até a morte? Como é que nós nos colocamos nas mãos desse Jesus ao nos sentirmos como Pedro, frágeis, envergonhados por ter negado Jesus? Mas o texto vai se desenrolar. A história de Jesus não acaba ali, e nem tampouco a de Pedro. Pedro que sai ao olhar os olhos de Jesus, ao ver a expressão de Jesus, Pedro sai e chora amargamente. Pedro se arrepende e clama por perdão e recebe. Não simplesmente o perdão, mas o mesmo amor de Cristo que o chama a ser pastor das suas ovelhas. Aquele que deveria cuidar de quem Jesus Cristo ama. Que confiança, que responsabilidade, que demonstração de perdão, de amor e de fortalecimento para esse Pedro, que pode ser muito bem qualquer um de nós. Que nesse dia, nesse momento em que refletimos sobre a atitude de Jesus diante da crueldade humana, da impiedade, de um coração duro, decidido a rejeitar o bem e abraçar o mal. Que essa atitude nos mostre perseverança, ao mesmo tempo que o sofrimento de Pedro na sua agonia por ter negado a Jesus encontre descanso no perdão, no amor e na graça de Jesus Cristo. Que essa seja a verdade para você e que com isso nós caminhemos adiante para perceber o que Jesus ainda tem para nos ensinar. Que Ele o abençoe,
Que o Senhor seja o perdão para a sua vida. Que Ele seja a alegria e a força para a sua fragilidade, para as nossas deficiências, para as nossas fraquezas. Que nele, em Cristo, encontramos a força para descansar e para viver em paz. Que o Senhor te abençoe e abençoe ricamente. Quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Tua palavra que mesmo ao contar uma história, um momento da vida de Jesus, traz aos nossos corações valores tão firmes e tão fortes. Na posição de Cristo, na posição do Filho amado, na posição do Filho obediente, do Deus Todo-Poderoso que se coloca na posição de cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso lhe custe a vida. Senhor, nós queremos também entender a fragilidade de Pedro e clamar o teu perdão nesse momento. Clamar pela tua misericórdia em restaurar-nos, em nos trazer de volta, em nos mostrar que sim, mesmo com toda a nossa fragilidade, é aí que o Senhor se faz forte na nossa vida, no nosso querer te servir, na nossa fé tão pequena, mas que pode ser fortalecida pelo Senhor. Abençoa-nos, Deus. Fala aos nossos corações. Dá-nos cada dia mais desse Cristo que nos ama e que morreu por cada um de nós. Abençoa-nos, Deus, é o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe. Encha o seu coração de alegria e de paz, na certeza de que Jesus Cristo é capaz de transformar as nossas vidas, de nos restaurar e de nos dar paz. Paz que o mundo não pode dar. Proteja-se, continue a se cuidar, mas tenha certeza e convicção de que o Senhor está no controle e Ele tem cuidado de ti. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima, pela misericórdia desse Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Amém.